Quando os espíritos nos falam que devemos intelectualizar a matéria, estão abrindo portas para outros horizontes da vida, para que possamos nos servir de tudo no grande transformismo, por ser lei operante no cinetismo universal. Compreendemos, pois, na atualidade, que a água sorvida todos os dias não somente serve para saciar a sede, mas esse ato tem outros objetivos, como seja purificar a própria água pela força do progresso, para que ela possa servir a outras gerações que deverão vir mais elevadas e que precisam dos elementos mais sutis. Assim, com os alimentos, com as vestes, com a própria luz. O espírito leva vantagens valiosas em tudo aquilo que utiliza nos dois aspectos: ser servido e servir de instrumentos para Deus na purificação das coisas. Assim afirmou Miramês em Horizontes da Vida, capítulo 50, Dádivas da Vida, por João Nunes Maia. E antes de começarmos a nossa jornada, diante da desmonetização de nosso canal aqui no YouTube, e estávamos ficando ricos, porque levávamos mais de 6 meses para ganhar $100, e agora o único meio que temos para você nos ajudar é o Pix, se for a vontade de cada qual. Então fiquem tranquilos. O valeu, o dinheiro não virá mais para nós. O outro gesto, que além do valeu, que era o superchat, não fazem, porque também não virá para nós. Até porque mais de 60% desses recursos não viriam mesmo para nós. Gratidão a tudo e todos mais uma vez, e vamos começar mais uma jornada. E como prometido, hoje vamos falar dos chakras antes de algumas glândulas endócrinas. Mas vamos de novo lembrar que Jesus, como fração do Cristo, e o próprio Cristo é a consciência de nosso planeta. Ele, como fração, fruto dessa consciência ou expressão dela, vem dialogar conosco. E a flor de lótus representa o espírito na sua totalidade. Cada pétala seria um Cristo, e dentro dessas pétalas teriam as suas personalidades que animam em todos os quadrantes da vida. O centro coronário, na realidade, no espírito, ele tem 972 pétalas. Por isso que nós o chamamos de flor de lótus, por ser esta a mais bela flor em todo o planeta. Assim expressam os entendidos, não só pelo visual. A série O Norte é Querer é Ser. A série é Além dos Horizontes. Os mestres Miramês e João Nunes Maia. E hoje, Sistema Glandular e Chakras, a quarta etapa. Por que sistema glandular e chakra? Eu poderia pôr o sistema glandular e os chakras, porque vamos falar não de todos às vezes e não como gostaríamos. Vamos tocar de leve nesta maravilha, que são esses sistemas que nos servem de condutores para incontáveis realidades. Antes de iniciarmos, então, sistema glandular no corpo físico, glândula pituitária, e aqui juntamente com elas são glândulas gêmeas, a hipófise também, ambas ligadas ao centro frontal. Glândula pineal, ligada ao centro coronário. A tireoide e paratireoide ao centro laríngeo. A glândula timo, ou coração, ligado
ao chakra cardíaco. O pâncreas ligado ao centro gástrico. As suprarrenais, na realidade, ligado ao centro genésico. O baço ligado ao centro esplênico. Aqui a parte genésica, aqui no cóccix tem o que nós chamamos de centro kundalini ou chakra básico. Aqui está ligado às gônadas ou os testículos. Mas hoje, na realidade, aqui, à época, no centro vital, ligado pâncreas, que faz parte do centro vital, e as suprarrenais. Só que hoje sabemos não, somente o pâncreas ao centro vital, suprarrenais aqui no centro genésico, que a gente chama também de básico. O pâncreas, melhor dizendo, o pâncreas no centro gástrico, o baço que é no centro vital. Então, pâncreas e suprarrenais eram antes ligados ao centro gástrico. E hoje sabemos que as suprarrenais está ligado aqui. Pequena confusão. Os chakras, centro 972 pétalas, o frontal 96, o laríngeo com 16, o cardíaco com 12, o gástrico com 10, o esplênico com 4, com 6 e o genésico com 4 e o kundalini com 3. Então, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico e o centro kundalini. Só para termos uma noção. E aqui, eles de forma mais bela, juntamente com os microchakras, que são esses micropontos, e esses canaizinhos que nós chamamos de meridianos ou nadis. Esses micropontos são estações de transformação dentro dos nadis ou meridianos. O chakra coronário, com a sua simbologia, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico e depois o centro kundalini. Aqui ligado à glândula pineal, hipófise pituitária, tireoide e paratireoide, glândula timo, aqui o pâncreas, o baço, suprarrenais e gônadas, que são testículos ou ovários. E vamos na apresentação, lembrando algumas telas das apresentações anteriores. De horizontes da mente ainda toda essa apresentação. O hálito divino adentra todas as formas existentes, sem que haja embaraço na sua viagem, sem que haja resistência em parte alguma na sua missão de estímulos. Ao deslizar no vértice coronário, perlustra no grande reator mental, que o transforma em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos, transformando-os ou transformando o hálito divino em pensamentos. Então, ao deslizar no vértice coronário e chegar no grande reator mental, o hálito divino vai transformar-se em matéria sensibilíssima aos sentimentos e esse hálito vai ser transmutado em pensamentos. Então, acontece aqui. Então, o centro coronário recebe e ele vai chegar no grande reator mental. Aqui é que ele vai ser transformado em matéria sensibilíssima aos sentimentos e transformado, porque é o responsável pela mente, em pensamentos, como nós estamos vendo aqui na lição. Então, ao deslizar pelo vértice coronário, ele vai perlustrar, vai perpassar, vai chegar ao grande reator mental, o centro frontal, que o transformará em matéria favorável e sensibilíssima aos sentimentos. Vai transformar o hálito divino em pensamentos, que são os veículos dos próprios sentimentos. Se nós viemos da matéria primitiva
saída do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque a própria matéria está a caminho para tornar-se espírito, pelo trabalho em que opera há bilhões de anos. Por que eu pus essa tela? Intuitivamente eu coloquei, mas só agora aqui diante de vocês, que eu enxerguei, após décadas de estudo, a grandeza dessa tela. Antes eu pensava que o hálito divino era o éter cósmico, que às vezes o próprio Miramês chama, o fluido universal, ou cósmico, só que aqui se percebe que o hálito divino é o psiquismo divino. Se nós viemos da matéria primitiva, saída do hálito divino, então a matéria primitiva é formada por átomos primitivos, ou de onde eles saíram. Então, se nós viemos do hálito, se nós viemos da matéria primitiva, então o princípio inteligente nasceu da matéria primitiva, que até então chamávamos de psiquismo divino. Só que esse psiquismo divino saiu do hálito divino. É algo maior ainda. Esse hálito divino, para mim, é o verbo criador. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, até porque em nós o pensamento é o criador, a força mais potente como capacidade criativa. Então, se nós viemos do psiquismo divino, que saiu do hálito divino, psiquismo divino é essa matéria primitiva. Saída do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque a própria matéria primitiva ou matéria densa, estão as duas a caminho de tornar-se espírito. Matéria primitiva constituída de espíritos, com E minúsculo, ou de lá eles saíram, pelo trabalho em que opera há bilhões, trilhões, sextilhões, anos incontáveis. Então vamos falar um pouquinho da glândula pineal, timo, tireoide, paratireoide, hipófise pituitária e o baço. Na visão de Miramês em Horizontes da Mente, porque ele só falou dessas 5. Pegamos aqui em Horizontes da Fala para fazer um introito. A mente é um computador grandioso, movida pela energia Ki, ou força cósmica, ou prana, ou fluido cósmico, éter cósmico, para as transmutações que se lhes caiam na ordem das necessidades. A substância de uma mente educada alimentará todo o organismo, dando ao espírito um corpo em condições de desempenhar os deveres concernentes aos compromissos assumidos. Então, era só para fazer uma introdução, essas duas telas. Então, a mente é uma emanação do espírito, é um computador grandioso, porque ela não para. A mente em si não nos pertence, como vimos, pertence a Deus ou ao Deus Espírito, ao Deus Cósmico, seu mecanismo também. Nós podemos aprender a operá-la juntamente com Ele, com o Criador da mesma, seguindo as suas diretrizes. Então, a mente é um computador grandioso, é um microcosmo com recursos inesgotáveis e inestancáveis, e ela é movida pela energia aqui, que é esse prana, esse fluido cósmico, esse éter cósmico, e que agora nós podemos chamar também, em sentido profundo, de hálito divino, ou força cósmica, força criadora, para transmutações, porque ele é o produto essencial e vai sofrer transmutações para o psiquismo divino, para o éter cósmico, para o fluido cósmico, para o prana, o ki, etc. Para transmutações que se lhes caiam na ordem das necessidades, que nos cheguem conforme as nossas necessidades. Nós aqui vamos
decidir em que vamos transformá-la, já que tudo cresce e evolui desde a matéria primitiva ao imensurável, conforme nós já sabemos. Então, a substância de uma mente educada alimentará todo o organismo, porque ela vai transmutar esses elementos. Normalmente, a nossa mente pega a matéria mental, pode, quiçá, com um maior conhecimento e valores, o fluido cósmico, um tanto mais de evolução, o éter cósmico, mais um tanto, os princípios inteligentes na origem, os Cristos, com certeza o psiquismo divino, e o hálito divino somente o Supremo Arquiteto o expressa. Então, dando ao Espírito, em todos os quadrantes, como ser individualizado, um corpo ou corpos em condições de desempenharem, esses corpos desempenhar os deveres concernentes aos compromissos assumidos, tanto o Espírito, quanto a mente, quanto esses corpos, e todos os elementos envolvidos. Enfim, chegamos na glândula pineal. Só para lembrarmos, e vamos respirar fundo, só para lembrarmos, na consciência, no corpo celestial, o corpo átmico, o corpo da consciência, lá está o reino de Deus em nós, a superconsciência. E o centro coronário em conexão com essa superconsciência. Aqui na mente, que é uma fração dessa superconsciência, uma emanação desse cenário, vai ter o centro frontal e os departamentos subsequentes. Inteligência aqui, lá na superconsciência, a intuição. Pensamento aqui, lá é uma virtude. Desejo aqui, lá é um projeto a ser executado. O desejo vai tomar a forma correspondente daquilo que se pretende. Memória aqui faz conexão com a memória lá e também com outros quadrantes como o sub e o inconsciente. De modo que nós estamos falando de uma microduplicata. A mente é um microcosmo. Agora, a glândula pineal está como se fosse a mente no centro da estrutura cerebral. É a mente em miniatura. E ela transforma o cérebro físico inteiro numa mente em plano menor, aqui no universo biológico. Então, a boca da personalidade, expressando pelo corpo, é essa que eu falo com vocês. A boca da alma é a mente. A boca da consciência é a superconsciência, como nós já falamos. Então, a glândula pineal planifica as forças espirituais, doando a todo o sistema nervoso a cota correspondente às suas necessidades. E quando a mente é sadia, essa energia vivifica, duplica as possibilidades, lubrifica todo o engenhoso sistema glandular e linfático, amacia os músculos e fornece resistência ao conjunto ósseo. E ainda assinala com segurança a presença de fenômenos ultrasensoriais, de intercâmbio entre os dois mundos, ou entre múltiplas realidades. Então veja a grandiosidade desta glândula que está ligada ao centro coronário, que é o lótus de 1000 pétalas, que tem o poder para receber o hálito divino e transmutá-lo em matéria sensibilíssima aos sentimentos, para transformar esse hálito em pensamentos, que é o que vai carrear esses sentimentos para a sua concretização. Então, a glândula pineal, ela planifica
as forças espirituais. Então vai descendo de degrau em degrau, dentro do centro coronário, 12 pétalas, 972, o próprio Cristo, até chegar na mente. Depois, na mente, para o físico. Vai passar por vários chakras até chegar no físico, por todos eles na realidade. E chegando no físico, a glândula pineal vai recepcionar aquilo que se planificou, aquilo que se planejou na mente, com inteligência, poder imaginativo, desejos, memória e tudo mais, vontade. Agora ela está recebendo a encomenda e ela vai planificar essas forças espirituais, porque vai adequá-las segundo as necessidades do físico. Ela vai doar ao sistema nervoso, que é o gerente de todo o universo biológico, a cota correspondente às suas necessidades para esta gerência, para que esta gerência se dê. E a primeira situação ela recepciona e, por intermédio das sinapses, em fração de segundos, todas as células nervosas do sistema nervoso central e periférico ficam sabendo da notícia. Então, ela doa a cota já planificada de acordo com a capacidade de transmutação do sistema nervoso, de acordo com as necessidades dessa gerência. E quando a mente é sadia, a glândula pineal também. Então, essa energia, vindo da consciência ou do hálito divino pela consciência, essa energia vivifica ao perpassar pela mente, ser transmutada, chegada na glândula pineal, ela vai vivificar, dar mais vida às vidas que aqui estão manifestando, vai duplicar as possibilidades, pode centuplicar, não há limites, depende da evolução e daquilo que se pretende. Vai lubrificar todo o engenhoso sistema glandular, que é o sistema endocrínico, e linfático, que é o sistema de defesa. Nesse sistema endocrínico, ele é o que nós chamamos de parlamento no universo biológico. Ele é que redige as leis. O sistema nervoso dá as ordens, pede ou faz a encomenda, o sistema glandular transforma em hormônios esse elemento psíquico, que na glândula pineal e com o sistema nervoso tornou-se neuropsíquico, no sistema glandular vai tornar-se neuroquímico, vai materializar-se como leis, como pequenos Jesuses. Isso mesmo, Jesus é como se fosse um hormônio emanado da consciência crística. E um hormônio no sistema glandular é uma virtude que nós emanamos da superconsciência, passando pela mente, e quando chega no sistema glandular, ele pode gerenciar também, vai fornecer o mesmo elemento lubrificador ao sistema linfático, e aqui está o quartel-general do sistema de defesa, embora ele esteja em todo o corpo, mas o quartel-general é o sistema linfático. E ainda vai amaciar os músculos e vai fornecer resistência ao conjunto ósseo. Tudo isso é energia planificada pela glândula pineal, recebida da mente, que recebeu a encomenda do centro coronário da consciência, força canalizada do hálito divino. E ainda ele assinala, e ainda a glândula pineal que está fazendo isso vai assinalar com segurança a presença dos fenômenos ultrassensoriais, os fenômenos mediúnicos, que de intercâmbio entre os dois mundos, vidência, clarividência, audiência, todos os fenômenos mediúnicos são gerenciados pela glândula pineal. A hipófise vai fazer um trabalho de vidência, a pituitária de investigação da essência das coisas, e nós vamos ver, no caso da tireoide paratireoide, no mecanismo da psicofonia e etc., e várias outras situações, mas a gerente de todas elas é a glândula pineal. Eis aí o valor dos pensamentos retos, das emoções disciplinadas
e dos sentimentos puros. Porque tudo isso que falamos depende desses três personagens: pensamentos retos, emoções disciplinadas e sentimentos puros. Tudo isso é que vai fazer com que isso aqui aconteça. A mente sadia, pensamentos retos, sentimentos puros, emoções disciplinadas. A partir daí nós vamos ter essa energia que vivifica, que duplica as possibilidades, que lubrifica o engenhoso sistema glandular e linfático, amacia os músculos, a resistência ao conjunto ósseo e assinala ainda os fenômenos mediúnicos. Agora, sem esses personagens, se ele estiver fora da harmonia que se necessita para que isso se dê, nós vamos ver doenças, desequilíbrios, enfermidades de vário porte. Então, a nossa mente atinge todo o corpo físico através dos pensamentos, que encontram seus reatores nos variados plexos, que são seres com maior poder do que as próprias glândulas, para depois acionar as glândulas responsáveis por todo o conjunto orgânico. Com exceção do sistema frontal, do centro frontal e coronário, o centro laríngeo tem esses plexos, cardíaco, e também o centro gástrico, esplênico e os demais, genésico. Todos eles têm os plexos. Então, nossa mente vai fazer o trabalho, ela vai atingir todo o corpo físico através ou por intermédio dos pensamentos. Pensamentos esses que vão encontrar os reatores nos variados plexos. Plexo genésico, vital, gástrico, cardíaco, laríngeo. No centro frontal tem pequenas ramificações, mas aí é que eles vão fazer o trabalho de amortecimento, de planificação e entregar para as glândulas. Mais uma vez, a nossa mente atinge todo o corpo físico por intermédio dos pensamentos, que encontram seus reatores, esses pensamentos nos variados plexos do corpo, para depois acionar as glândulas responsáveis pelo conjunto orgânico. E só no sistema nervoso nós temos os plexos, que são aglomerados de nervos enormes. Abaixo deles temos os centros nervosos, duas colunas ao lado da medula, da coluna vertebral, fora da coluna vertebral, e depois os glânglios nervosos, que são aglomerados menores de nervos ou de células nervosas. Pensamentos negativos são notas dissonantes na harmoniosa orquestração da mente. E as boas ideias fortalecem o cérebro, revigoram os nervos, estendendo as bênçãos do bem em todo o complexo biológico. Então, mais uma vez, com outras palavras, ele vem nos dizer, agora esqueceu as emoções, esqueceu os sentimentos, falando só dos pensamentos negativos, e eles só são negativos pela presença das emoções e dos sentimentos que os qualificam, porque eles, sem emoções e sem sentimentos, não têm qualificação, só tem a forma. Quem lhes dão qualificação, emoções e sentimentos, se negativos, são notas dissonantes na harmoniosa orquestração da mente. Inteligência, imaginação, memória, desejos e etc. E as boas ideias, que são aglomerados de pensamentos nobres, fortalecem o cérebro, porque a mente é o cérebro espiritual, aqui é o cérebro físico, que é uma cópia de lá,
revigoram os nervos, todo o sistema nervoso, estendendo as bênçãos do bem, dessas boas ideias, a todo o complexo biológico. Todas as células vão receber. Em fração de milésimos de segundo ou sem lapso de tempo, essas boas ideias viajam da mente à última partícula orgânica sem lapso de tempo, como já tem experimentos científicos provando isso. Se as emissões dos pensamentos forem boas, todo o templo do espírito estará em paz, porque o corpo físico vai refletir os pensamentos. Ele vai ser impregnado por esses pensamentos enobrecedores. Por isso que pensamentos, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores das energias equilibrantes, que vão reorganizar todos os complexos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Então, se as emissões dos pensamentos forem boas, todo o templo psicobiofísico do espírito estará em paz, porque os pensamentos vão perpassar por todos os campos e chakras dos corpos energéticos que compõem o perispírito e até chegar no duplo etérico e, por fim, na carruagem biológica. E essas foram as noções de Miramês para a glândula pineal. Creio que para um futuro, e nós já estamos trazendo no segundo livro algo a mais, no futuro terá um tanto mais de informações. Agora vamos para a hipófise e a pituitária, que são glândulas gêmeas. A glândula hipófise, ou como é chamada em algumas escolas, olho de Shiva, terceira visão, olho da mente, lâmpada do iniciado, está ajustada na raiz do nariz, como um sol interno. Foi por isso que nós mostramos lá no início onde ela estaria. Então, se imaginarmos aqui na raiz do nariz, aqui está bem no pé, então logo de trás aqui um pouco, nós vamos encontrá-la, logo pertinho aqui da raiz mesmo aqui. Se eu enfiar o dedo um pouco mais a fundo e ao mesmo tempo no céu da boca, no centro do céu da boca, eu vou encontrar a glândula pineal, que era quase na mesma direção, mas mais para dentro do cérebro. Então, tem essas várias nomenclaturas de acordo com as escolas espiritualistas. Essa famosa massa secretora tem relação íntima com os olhos físicos, a hipófise, proporcionando a estes olhos físicos uma metavisão que desvenda os mistérios das coisas chamadas invisíveis, que nós chamamos de vidência, de clarividência. Então pode perceber que a hipófise está ligada aos olhos físicos, vai dar a esses olhos físicos uma metavisão de enxergar além da forma, principalmente enxergar as coisas invisíveis, que nós chamamos de vidência, quando é parcial, ou clarividência, quando nós vemos na sua completude algo que está nesse campo invisível. Um espírito, por exemplo, ou uma cena de algo que está ocorrendo. E a pituitária vai ter outra função nesse processo. Então, essa glândula, ainda a hipófise, no homem comum, parece atrofiada, porque não tem vidência, não tem clarividência, etc. Ou, como queiram dizer, dormindo, esperando que o coração se manifeste com as qualidades superiores, dominando todos os sentimentos em decadência, para que ela desperte e cresça, tornando-se um astro no encaixe do ser humano. Então, na maioria de nós, ela dorme, está atrofiada. O chamado
flúor que colocam na água com a intenção, falam que é pela nossa saúde, não é. Então, por falar essas coisas, nós fomos desmonetizados. Isso não estava fazendo diferença porque não fazemos por monetização, fazemos por amor o que fazemos. Então, o flúor, ele cria uma crosta, uma cápsula para que a glândula pineal, que é a glândula intuitiva ou que nos conecta por intermédio da intuição à mente e a mente à consciência. Por isso, quem sorve a água sem filtrar, sem fazer todo um processo de magnetização, está com essa glândula, não só a hipófise, mas a glândula pineal também atrofiadas ou até encapsuladas com esses resíduos que colocam em nossas águas. Por isso, o ideal é a água mais natural possível ou cada criatura ter o seu próprio poço e fazer o seu próprio tratamento, principalmente na evangelização ou magnetização da água. Então, essa glândula no homem comum parece atrofiada, ou como queiram dizer, dormindo, esperando que o coração... Quem é o coração? Conhecimento transcendente e o amor vivenciado. É lá no cerne do espírito. E aqui, refletindo em nós também. E o que vai mostrar esse coração no espírito refletindo em nós, almas? Qualidades superiores do conhecimento e da vivência, que vai dominar os sentimentos em decadência, não mais vamos ser conduzidos por eles, para que ela, a hipófise, desperta e cresça. Aí nós vamos ter a vidência, a clarividência. Quantos desejam ver os elementais? Marília, quer ver os elementais? Joga essa coisinha que te escraviza fora, que em breves dias você estará vendo. Porque ela, essa coisinha que te domina, é um dos entorpecedores da glândula pineal e hipófise e das demais também. Tornando-se, para quem se dispor a isso, um astro no encaixe do ser humano, porque nós vamos ver não só nossas outras vivências e dialogar com elas, elementos elementais em todas as frequências, viver como um ser de consciência desperta. E agora, a pituitária. A pituitária é de capital importância nesse dom grandioso de pesquisar pelos olhos. Que é o que fizemos hoje naquela tela que descobrimos a informação na hora aqui com vocês. No entanto, existem várias coisas que a levam à inércia, que é o que nós tivemos de educar. O sexo desenfreado, porque era o que tínhamos. A vingança, era o sentimento que mais vinha. E pior ainda, o egoísmo. Então, a glândula pituitária, glândula gêmea, ela está mais na frente, curiosamente, do que a hipófise. Embora estando mais para dentro do cérebro, ela tem o poder da metavisão. E é essa que está mais próxima à visão física, é de capital importância, porque ela nos vai permitir que esse olhar físico enxergue a essência, enxergue o espírito da letra. No entanto, existem várias coisas que a levam à inércia. Ou a gente educa a energia sexual, ou ela vai estar atrofiada, desordenada. Não vamos ter essa capacidade de enxergar, de extrair o véu da letra, para enxergar o espírito da informação. A vingança, pior ainda do que o sexo desenfreado, e o egoísmo também. O egoísmo, eu mesmo e mais ninguém. Vingança, quero destruir tudo ou todos que estão na minha frente e me atormentam. E o sexo, os prazeres desenfreados. Então, se eu souber usar essa força criadora para a criatividade máxima e ter todos os prazeres também que a vida nos coloca à disposição com equilíbrio, e agora, ao invés de vingança, o perdão, o amor incondicional,
e, ao invés de egoísmo, o altruísmo. E assim, mais noções dessas duas mocinhas chamadas hipófise pituitária. Agora a vez da glândula timo, embora confundida com o coração, é algo parceira do, mas não é o próprio coração. Então, glândula timo. A glândula que controla as emoções, serenando ou agitando o sangue, inflama-se com determinados pensamentos, vicia-se e começa automaticamente a perturbar o organismo ou a colocá-lo na mais elevada serenidade. Agora vai depender, de novo, dos pensamentos em equilíbrio, transportando sentimentos e emoções. Então, a glândula timo é a glândula que vai controlar as emoções, serenar ou agitar o sangue, inflamar de acordo com os pensamentos. E vai inflamar-se todo o corpo com determinados pensamentos. E a própria glândula inflama e, na sequência, toda a inflamação do corpo também. Então, inflama-se com determinados pensamentos a glândula e a informação dela inflamando todo o corpo. Vicia-se ela e todo o corpo, todo o universo das emoções, e começa automaticamente essas emoções perturbadoras, perturbar o organismo, ou, se enobrecedoras, a colocá-lo na mais elevada serenidade. Porque uma das funções dela é serenar ou agitar o sangue. Se é nobre, serena. Se não, vai agitar. Se nobre, os hormônios pacificadores. Se não, a adrenalina, por exemplo. Se nobre, a citocina e etc. Se alimentarmos ideias de ódio e de vingança, elas, ideias de ódio e de vingança, primeiramente, com vibrações sutilíssimas, essas duas personagens, ódio e vingança, vasculham todo o nosso cosmos celular, queimando a força vital, destruindo-nos. E ao passar pelos centros energéticos, de baixo para cima, desencadeiam um mundo de distúrbio, de modo a fazer a alma sofrer as consequências daquilo que provocou. Ali a minha pituitária já funcionou, já vou corrigir. Se alimentarmos ideias de ódio, que é o que foi falado aqui anteriormente nas informações, aqui ainda na outra glândula, além do sexo, vingança, acrescentamos agora o ódio. Então, a glândula controla as emoções, agitando ou serenando o sangue, vicia, ou perturba, vicia automaticamente e perturba o organismo, ou pode elevá-lo à mais profunda ou à mais elevada serenidade. Se alimentarmos ideias de ódio e de vingança, elas, ideias de ódio e de vingança, primeiramente, com vibrações sutilíssimas, como se fosse algo imperceptível, vai vasculhar todo o cosmos celular, todo, e vai queimar toda a força vital, que é a força que organiza e mantém a vida, também a força que gera e nutre a vida. E ela vai queimar ódio e vingança. E não destruindo apenas a célula, destruindo-nos como seres.
ou melhor, desnutrindo-nos, que é o que eu falei que eu errei. Então, desnutrindo-nos. E desnutrindo-nos, porque queimou o elemento que gera, queimou o elemento que nutre, queimou a energia que organiza e mantém. Desnutrindo-nos, ainda tem outra coisa que eu não enxerguei, desnutrindo-nos, ao passar pelos centros energéticos, porque o ódio e a vingança está vindo da mente, do emocional, dos desejos, vindo de lá para cá. Então, além de desnutrir-nos, desvitalizar-nos, ao passar pelos centros energéticos, vai desencadear também um mundo de distúrbios, de modo a fazer a alma, na sua completude, sofrer as consequências daquilo que provocou por ódio ou por vingança ou algo parecido. Deixa eu ver aqui o que ficou faltando. Essas vibrações sutilíssimas já são seres que nós chamamos aqui de subpersonalidades. Então, com vibrações sutilíssimas, pequenos seres que vão vasculhar todo o cosmos celular e vão encarregar de queimar toda a força vital que gera, nutre, organiza e mantém a vida, desnutrindo-nos, e ao passar pelos centros de forças, tanto na linha descendente como na ascendente, vão desencadear um mundo de distúrbios, de modo a fazer toda a alma sofrer as consequências daquilo que provocou. E agora o baço. O baço é uma glândula de secreção interna da mais alta importância. Todas as demais que falamos são glândulas de secreção ou glândulas de secreções internas. Então, o baço é uma das de mais alta importância porque ele coordena o volume sanguíneo. Então, o baço é uma glândula de secreção interna da mais alta importância, porque ele é que limita o sangue, o volume, o que nós chamamos de reaproveitamento. As células do sistema imunológico nascem, fazem o seu trabalho e morrem de 6 a 8 dias. E elas morrem indo para o baço, com tudo que elas conseguiu limpar do organismo, matar no organismo, uma parte delas matam, a outra limpa e elas vão para o baço, que vão dissociar todos os elementos, reintegrá-lo ao sangue e depois devolver a corrente sanguínea. Muitos vão ser filtrados e ser expelidos pelos rins, outros pelo sistema sudoríparo e assim por diante. Então, o baço é uma glândula de secreção interna da mais alta importância. O seu duplo, que é o centro vital, o centro esplênico, armazena energias consideráveis vindas diretamente do Sol, filtradas por centros de força e acumuladas nessa bateria que as redistribui a todo o organismo. Então, da mesma forma que o centro vital gerencia um corpo com 3 dimensões e 4 funções, energias que geram uma dimensão, outra que nutre, segunda dimensão, outra que organiza e mantém. E ainda as 4 funções, o éter químico, o éter vital, o éter luminoso, o éter refletor. Cada um com a sua função, de acordo com o que nós já falamos. Isso é o duplo lá no corpo triplo etérico. Então, o seu duplo da glândula baço, que é o centro vital, ele armazena energias consideráveis, porque gera, nutre, organiza e mantém a vida, vindas diretamente do Sol, que traz a vida para todos os planetas. É a energia do Sol que vai transformar-se no ar, que vai transformar-se na água, que vai transformar-se na terra, por exemplo. Só que essas energias são filtradas desde o centro coronário até
chegar nele, o centro esplênico, ou vindo do centro Kundalini, passando pelo genésico e chegando lá também. Tanto na linha de ascensão quanto na linha descendente, se vier canalizada pelo centro coronário, vem como éter cósmico e chega aqui. Se pelo genésico, centro Kundalini, traz as energias da natureza que foram transmutadas e entrega também para o centro vital. Por isso, filtradas por centros de força, de cima para baixo ou de baixo para cima, e acumuladas na bateria, que é o centro vital e o baço, que as redistribui a todo o organismo. No caso, como bateria física, o baço que vai redistribuir ao sistema sanguíneo, o sistema sanguíneo a todos os arraiais orgânicos. Esta glândula tem função de reator. Então, reator é algo que transmuta, eu já mostrei a transmutação dos elementos que morrem em novos elementos para reconstrução da vida, e reator como centro vital para transmutar o energismo que está chegando naquilo que se necessita. Transforma e multiplica o magnetismo injetado nela por hábeis passistas, como também sobrecarrega a ação do passe quando o operador não tem consciência do trabalho ou é envolvido por fluidos inferiores. Agora eu te pergunto, quantos passistas querem estudar isto? Pouquíssimos. Então essa glândula, baço, tem a função de reator. Agora eu vou aplicar um passe em você. O energismo que eu estou transferindo para você é o que nós chamamos de magnetismo animal. É o magnetismo, o plasma de minhas próprias células. E ele é entregue para você, para essa bateria, o baço. Se for no duplo etérico, eu vou entregar para o seu centro vital, que é outra bateria. E posso entregar para o seu centro gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal, até para o coronário. Depende dos meus valores. Transforma e multiplica o magnetismo injetado nela por hábeis passistas, por alguém que sabe o que faz e tem valores para fazê-lo, como também sobrecarrega alguém que não tem nem o conhecimento nem os valores, vai sobrecarregar a ação do passe, vai perturbar mais do que ajuda o passista e quem está à frente dele. Quando o operador não tem consciência do trabalho ou é envolvido por fluidos inferiores, onde a pessoa que sentou para receber o passe sai lá fora e diz: eu estou pior do que entrei. Deve-se muito à invigilância dela e também à inabilidade de quem aplicou o passe. E agora, as noções dessas poucas glândulas. 5. Baço, só relembrando, centro vital. Nós vimos a glândula timo, centro cardíaco. Não vimos a ligado ao centro gástrico. Tireoide, paratireoide ao laríngeo. Vimos hipófise pituitária ao centro frontal e glândula pineal ao centro coronário. Se alguém encontrar nos ensinos de Miramês, quiçá de Ramatiz ou de outros, alguém falando da glândula que está ligada ao gástrico, que é o caso o pâncreas, e também ligado ao genésico, que é a suprarrenais e as gônadas, nos passe que a gente complementa na sequência. Nas 3 obras horizontes, não encontramos. O corpo físico é a síntese do universo. Isso está em Filosofia Espírita com Miramês e João Nunes Maia. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, quando o homem se conscientizar dos seus deveres perante a natureza. Então isso é muito sério,
para nós outros. Então sabemos que o corpo físico é uma síntese do universo, tudo que tem lá tem cá. É uma cópia perfeita do macrocosmo. Tudo que tem em tamanho maior aqui está em tamanho menor. Miramês fala que tem sóis de primeira grandeza dentro do nosso corpo biológico, que assombraria os citólogos, os estudiosos das células. E esse corpo físico deverá funcionar em plena harmonia com a divindade, porque é a mesma lei que rege o macro, rege aqui o micro. Só que isso acontecerá em plena harmonia com a divindade quando nós outros conscientizarmos de nossos deveres perante as leis, perante a vida, perante a nossa própria consciência. Fazer a outrem somente o que gostaria que me fizesse. Vejo a obra, vejo Deus em toda parte. Os centros de força, agora, ainda na mesma obra, os centros de forças, os centros de força do corpo espiritual que, obedecendo aos impulsos da mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica, o hálito divino, oriundas das fontes vivas de força que alimentam o universo. Isso aqui é mais do que eu acabei de dizer. Então, são reatores divinos, esses centros de força no corpo espiritual, no perispírito, do duplo etérico até o último corpo, todos eles têm seus chakras. Engana-se quem pensa que os chakras só existem no duplo etérico. Na realidade, o duplo etérico, o corpo vital, tem um centro que predomina, que é o centro esplênico. Assim como no corpo natural, o genésico. No Kundalini, nós já sabemos o centro básico. No corpo dos instintos, o gástrico. No corpo astral ou emocional, o cardíaco. No corpo dos desejos, o laríngeo. No corpo mental, o frontal. No corpo átmico, búdico, emocional e mental superiores, predomina o coronário. Mas todos eles têm a cópia dos 8 chakras. Todos os corpos. Todos eles são representados como o Brasil tem os seus representantes em todos os países, seus embaixadores. E é a mesma coisa com os centros de força. Então, centro de força no corpo espiritual que, obedecendo aos impulsos da mente, na consciência, a superconsciência aciona o coronário, a mente vai acionar o frontal, e do frontal para baixo ele domina, se organizam em moldes seguros, obedecendo à consciência ou à mente, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica. E quem faz isso em sentido profundo é a consciência, por intermédio do centro coronário, não é a mente. A mente o faz pela inteligência, imaginação, desejos, etc., em plano menor. Essas partículas oriundas das fontes vivas, agora pode ser frequências ao alcance do mundo mental ou do universo coronário. Então, essas fontes vivas de força que alimentam o universo. Agora pode ser em múltiplas dimensões ou frequências, todos eles vão captar não só centro frontal e coronário. É através deles, agora todos eles, que o espírito, não está aqui com maiúsculo, vocês vão saber por quê, controla o corpo físico. Na relação do espírito com o corpo físico, os centros de força agem como recicladores de energia. Deu um nó aí? Ou como ficou? Porque veja, através deles, os centros de forças, que o espírito controla o corpo físico.
porque o corpo físico é uma soma incontável de espíritos com E minúsculo. Por isso que esses espíritos estão canalizando outras partículas semelhantes, oriundas das fontes vivas de forças que alimentam o universo. Então, através deles, os centros de força, o espírito em plano menor controla o corpo físico, porque tem um centro de força para um átomo, para uma molécula, para uma célula. E num átomo, ele vai estar canalizando forças menores do que o átomo para alimentá-lo, ou forças maiores para governá-lo. Esse espírito. Se um elétron tem uma consciência, um elemental, uma alma virtual, um fóton também tem, e assim por diante. Por isso, esse espírito nas suas múltiplas expressões. Agora, na relação do Deus Espírito com o corpo físico, muda a coisa. Agora, os centros de forças do coronário ao Kundalini agem como recicladores de energia. Nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo pode ser transmutado para melhor. Sobre a ação do Espírito que sabe o que fazer, quando fazer, onde e como, manipulando ou assimilando esse Espírito, ou ordenando que ele faça. São como glândulas do Espírito, os chakras, como as glândulas do físico, conglutinadas, essas glândulas no perispírito, em íntima relação com o mundo endócrino. E o mundo endócrino, domina quase por completo o universo celular. Então vamos ver aqui, tem várias coisas escondidas também. São como glândulas do espírito, os chakras, mas falou do espírito, da superconsciência, conglutinadas com cópias subsequentes no perispírito da espaçonave mental até o duplo etérico, em íntima relação com o mundo endócrino, e podemos dizer com os plexos e com as glândulas endócrinas. Então, no espírito, eles existem como glândulas, para quem achou que eles não existiam. Então, são como glândulas no espírito. Os corpos de evolução do espírito é mental, emocional superiores, búdico ou intuitivo, átmico ou corpo celestial, corpo da consciência. Então lá eles existem como glândulas, com duplicatas no perispírito, em íntima relação esses chakras no perispírito com o sistema endócrino, como nós vimos, cada um ligado às glândulas de secreção interna. E esse sistema endócrino ou endocrínico domina com seus hormônios, porque o que era virtude, ondas psíquicas, neuropsíquicas, agora neuroquímicas, ele vai dominar quase por completo o universo celular, porque são leis que vão governar, que nós chamamos de hormônios, todo o universo celular. Leis que nasceram dos pensamentos e dos sentimentos e emoções, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Realmente é fascinante o estudo desses campos de força, mas a ignorância da humanidade empana essa sabedoria divina. E às vezes fecha a questão, é assim ou daquele modo. Até o momento é o que compreendemos. Daqui a pouco, se chegar novas informações, nós vamos acrescentando, vamos somando e mudando o nosso modo de dizer. Então é um mundo fascinante que carece de mais profundos estudos. O estudante interessado nesses conhecimentos, isso agora, essas duas telas estão em Filosofia Espírita, volume 2, capítulo 25. O estudante interessado nesses conhecimentos deve buscar em todas as fontes algo que possa fornecer-lhe o que ele desconhece. Então, há bem mais de 3 décadas estudamos esses centros, essas glândulas, em várias obras espiritualistas
e ditas espíritas, tentando buscar essas realidades. Há aqueles, por exemplo, que não aceitam Miramês nem Ramatiz, estão no prejuízo, porque são dois baluartes dentro desse propósito de compreender essas glândulas do espírito. Cada divisão espiritualista está incumbida de revelar um prisma da verdade, sendo que um grupo sempre difere do outro no tocante à exposição das suas experiências. Os espíritas, os budistas, os rosacrucianos, cada um, só que o espiritismo, em sentido profundo, é a síntese. Ele vai englobar todo o conhecimento de todos os quadrantes, para facilitar a nossa compreensão. Mas todas são úteis, todas as experiências são úteis para os que se vinculam pela sintonia e se amarram por necessidades iguais, que é o conhecimento para a vivência, para a iluminação e libertação consciencial. E voltamos com outras informações. Os chakras, só mudamos o nome. Centros de forças, agora chakras. André Luiz prefere centros vitais ou chakras. Centros de forças ou centros vitais, parece André Luiz. Evolução em dois mundos. Os chakras são reatores espirituais que transformam o éter cósmico em fluidos compatíveis com a natureza humana. Nós vimos que o chakra coronário vai canalizar esse éter cósmico, esse hálito divino, e transmutá-lo em pensamentos, com o auxílio do centro frontal. Então, os chakras são reatores, são transmutadores de energias espirituais que transformam o éter cósmico, a matéria-prima, nesse quadrante, ou que nós chamamos de psiquismo divino, ou que chamamos de hálito divino agora, ou mais para cá, fluido cósmico, fluido universal. Para nós outros, hálito divino, a energia máter. Dela transmuta-se o psiquismo divino. Dele nasce o que nós chamamos, dessa matéria primitiva, o espírito, o princípio inteligente, a mônada. Delas se edificam o éter cósmico. A transmutação do éter cósmico no fluido cósmico, ele no fluido universal. O fluido universal na matéria mental, energia mental, bioenergia, infracorpúsculos, infrarreinos, subreinos, intrarreinos, reinos atômicos e aí sucessivamente. Para ficar compatível com a natureza humana. Éter físico, princípios, fluidos, energia vital. Esse é o universo do éter físico, que é a bioenergia a partir dos átomos. O seu retrato científico só será conhecido com a liberação do tempo e o crescimento da evolução coletiva. Então, a ciência vai ter um esquema, vai estudá-los, só o tempo vai falar quando está pronto para essa liberação de acordo com o crescimento e a evolução da humanidade como um todo. Os espíritos superiores regulam os conhecimentos que descem para a Terra de acordo com o padrão moral e espiritual das criaturas, para que se não cometa equívocos, não se faça besteira. Quando descobriram que podia fracionar o átomo, a primeira coisa que fizeram foi uma bomba nuclear. Então, para que não aconteça, porque esses reatores divinos são muito mais potentes, conforme já vimos, e vamos mostrar isso na sequência. Então, um só espírito
no seu mais alto nível de evolução aqui no planeta, o que nós chamamos de bomba atômica, a mais potente que você possa imaginar, ou todas elas juntas, elas não passam de um risco de um fósforozinho perto da capacidade que tem um espírito em toda a sua lucidez nesse processo. Por isso que esses ensinos são regulados de acordo com o crescimento para que se faça o bem e não cometa mais desatinos, como fizera Bezerra de Menezes, praticamente com elementos nucleares implodindo ou explodindo um planeta inteiro há 7.000 anos atrás. Poucos encarnados conhecem a ciência espiritual mais acentuada, fugindo à norma comum, dados os dons que possui e a pesquisa que fazem por intuição. E basicamente toda a nossa pesquisa, como já dissemos várias vezes, é feita por intuição, tanto no físico quanto fora dele. A conexão com a nossa própria consciência. E a nossa consciência buscando em outras fontes ou nos dando a liberdade de buscar pela mente, pela nossa inteligência, em outras mentes de maior envergadura espiritual. Quando deparam com a revelação que desce na época aprazada, sentem que, para si, não é novidade. Para ele, como nós estudamos ontem, no Telegram, que acontece todo final de mês, último sábado, só não acontecerá no próximo mês, em dezembro, vai acontecer só em janeiro. Nós falamos algo parecido com isso. Se a princípio a ideia não é absurda, então para outros as ideias do despertar parecem absurdas. Quando vêm as informações no momento aprazado, deixam de ser para os outros, mas para nós já não é novidade nenhuma, porque já sabíamos por intuição que assim era. É bom que saibas da influência dos pensamentos em toda a orquestração dos centros de força, que tudo está interligado. Então é bom que saibas da influência dos pensamentos, a capacidade criativa, em toda a orquestração dos centros de forças. Vindo do coronário, o ato divino transforma-se em pensamento no centro frontal. E do centro frontal para baixo, ele que dá o tom para o laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico e kundalini agirem conforme a emanação desse pensamento, dessa orquestração. Então, o vórtice coronário é o mais sagrado e está no topo craniano, e influenciando todos os outros, é o de maior autoridade, como fornecendo o material divino para que a alma possa pensar, plasmando nessa substância suas emoções e irradiando-as para todo o organismo, porque possa pensar, o próprio hálito divino canalizado pelo vértice coronário vai transformar-se em pensamentos, de dentro para fora. E, ao mesmo tempo, traz a matéria que vai dar forma ao pensamento, ainda de dentro para fora. Ou, quando temos capacidade de pensar, usamos a nossa inteligência, poder imaginativo, nosso desejo, consultando nossas memórias, podemos transmutar algo menor em pensamentos também, para receber pensamentos maiores. Então, o vértice coronário é o mais sagrado, o de maior envergadura, porque tem 972 entidades. E quando falamos o vórtice coronário como um todo, daqui a pouco nós vamos ver outra coisa semelhante a isso, o vórtice dos centros de força, porque eles são compostos de centros menores, o coronário de 972 centros de forças menores, que nós chamamos de virtudes, o frontal de 96 e assim por diante. Então, ele
tem autoridade máxima sobre todos os outros, assim como o frontal, dele para baixo, o laríngeo e assim sucessivamente. O subconsciente, igualmente, faz cumprir sua programação no laboratório biológico e atende a todos os sinais de pedidos computados pelo cérebro de conformidade com as suas posses. O subconsciente é o quartel-general dos instintos, portanto, o centro gástrico é o que gerencia o subconsciente. Então, o subconsciente, igualmente, ele faz cumprir sua programação de gerente dos automatismos, das forças instintivas, das pequenas almas que governam todos os órgãos do corpo. Ele faz cumprir essa programação no laboratório biológico e atende aos sinais de pedidos computados pelo cérebro. Ele vai atender de conformidade com as suas posses. Se ele não tem os conhecimentos, não atenderá. Por isso que, às vezes, o cérebro se vicia em outras coisas porque não encontra o correspondente. A correspondente diretiva aqui não encontra na mente consciente, que deveria ressignificar aqui e receber diretiva da mente superconsciente. E às vezes, no processo automático, o cérebro físico busca algo. Se ele tem, de acordo com as suas posses, ele atende. Se não tem, às vezes, a tendência é buscarmos no meio e esquecer da nossa própria realidade. Cada célula física tem seu duplo espiritual irremovível. Quer dizer, cada célula física tem o seu chakra no corpo espiritual de forma irremovível. E ligando-as um microcentro de energia, ou melhor dizendo, voltando, mais uma vez a pituitária avisa, cada célula física tem seu duplo espiritual irremovível. Ela tem uma duplicata dela espiritual irremovível no duplo etérico. Cada célula física tem uma duplicata, um clone, a que organiza essa física lá no corpo espiritual. E ligando a célula física à célula espiritual, o seu duplo, tem um microcentro, que é um túnel do tempo, um buraco negro que vai ligar uma à outra, esse centro de força transformador de energia, que corresponde aos anseios de todo o metabolismo celular, cuja amplitude energética e engenhosa daria para assombrar os citólogos, os estudiosos das células, se estes conhecessem seus fundamentos. Então veja, é aqui que nós enxergamos o energismo da mente vindo de centro em centro até chegar no duplo etérico, meridianos, nadis, e naqueles pontinhos dos meridianos dos nadis está esse duplo, ou melhor, esse microcentro de energia ligando a uma célula a outra, e é esse duplo, esse centro de energia transformador, esse centro de força transformador da energia psíquica, depois até chegar aqui a energia vital, e trazer para o interior da célula, para a consciência celular, o DNA, ou para os microvórtices, a energia correspondente aos anseios de todo o metabolismo celular, para cada célula em particular, para cada grupo de tecidos, órgãos, sistemas e tudo mais. Cuja amplitude, se tivéssemos olhos de ver, engenhosa, daria para assombrar os estudiosos das células, se esses conhecessem seus fundamentos psicobiofísicos, morais e espirituais. Os vórtices dos centros de força são conglutinadores de energias condicionadas de acordo com a missão de cada um. São como indústrias cujos frutos são filhos da programação.
uma das mais belas telas até agora. Então, os vórtices, primeiro, o centro coronário como um vórtice, uma consciência una. Agora, os vórtices que os compõem. 972, 96, 16, 12, 10, 6, 4, 3. Então, os vórtices, que são esses elementos menores que compõem os chakras, dos centros de força, são conglutinadores, transmutadores de energias, condicionadas de acordo com as condições da missão de cada um. Então, esses vórtices vão aglutinar essas energias nas suas múltiplas dimensões conglutinadores, trazendo desde o âmago à periferia dessas energias de acordo com as condições da missão de cada um, que elas estão condicionadas, serão preparadas de acordo com a missão de cada ser, de acordo com a encomenda que está acontecendo aqui. Esses vórtices são como indústrias cujos frutos são filhos da programação. De acordo com a minha programação, é que esses elementos, desde os glânglios, os centros, os glânglios nervosos, centros nervosos, plexos, as glândulas, desde o Kundalini ao coronário, todos esses elementos vão atender a uma programação. E normalmente eu, a alma encarnada, que deveria saber dessa programação consultando a minha própria consciência. E não precisaria ser outra coisa, fazer a outrem o que eu gostaria que me fizesse. Se tiver dúvida da sua programação, tente fazer isso, você já está cumprindo. E nós vamos receber a energia de acordo com essa programação. E para que os frutos possam mudar, é justo que mudemos o programa. Tudo pode mudar em nosso corpo. Ele obedece à mente de modo espetacular. Quanto mais evoluído o espírito, mais o mundo físico é seu vassalo, mais o mundo físico lhe obedece. Então isso é de uma grandeza indescritível. Então essas múltiplas virtudes que compõem essas realidades, chakras aos centros vitais, aos centros de força, em plano menor, vão conglutinar as energias e condicioná-las de acordo com a missão de cada um, de acordo com aquilo que pretendemos fazer para o bem de todos, que é o eterno princípio. Então, são como indústrias cujos frutos são filhos dessa programação que cada um quer ser mais e melhor, fazer o que faria Jesus se estivesse em nosso lugar. E para que esses frutos da nossa mudança possam mudar ainda para mais e melhor, é justo que mudemos o programa. Cada hora vamos subindo um tom. Tudo pode mudar em nosso corpo físico e os corpos subsequentes. Ele obedece, esse corpo, à mente de modo espetacular. Obedece, mas quanto mais evoluído o espírito, mais o corpo físico vai obedecê-lo com a mais perfeita harmonia. Quanto mais primário o espírito, mais rebelde o corpo, a ponto do corpo expulsar o espírito e preferir morrer. Ordena os pensamentos, harmoniza as ideias, limpa a área mental, fecunda as emoções com o amor, com o perdão, com a caridade, com a alegria, com a prudência, com a fraternidade, com a tolerância, com o trabalho, que verás uma reconstrução mais rápida do que pensas, porque os pensamentos remodelarão toda a estrutura psíquica, espiritual e certamente orgânica, e a vida começará a esplender como um sol,
fazendo desaparecer as brumas da consciência. Então, quer uma nova programação? Está aqui. Vamos ordenar os nossos pensamentos, harmonizar as nossas ideias, limpar a nossa área mental, pensando coisas mais nobres, já fazemos isso. Vamos fecundar as nossas emoções com o amor equânime e incondicional, com o perdão, com a caridade, processo de iluminação consciencial, mecanismo de libertação, com a alegria de viver, com a prudência em tudo, com a fraternidade, somos um, com a tolerância, que é o entendimento, com o trabalho, e Deus trabalha sempre. Se fizermos isso, veremos a reconstrução mais rápida do que pensamos, porque a cada segundo morre e renascem milhões de células no corpo físico e com maior amplitude no corpo perispiritual, porque os pensamentos nobres ou enobrecedores remodelarão toda a estrutura psicobiofísica, moral e espiritual, né? E a vida começará a esplender como um sol, fazendo desaparecer essas perturbações que desnorteiam a nossa consciência. Cuida bem da palavra, pois essa música que entoas pelos lábios todos os dias é formada de riquezas da vida, que passaram por forjas inumeráveis do todo, aprimorando-se aqui e ali, para dar condições de permutar experiências e dignificar os ideais. Eis a responsabilidade. O verbo sai revelando o que se passa no mundo íntimo de quem o pronuncia. Então, pensamento, sentimento, palavra. Cuide bem da palavra, pois essa música, porque trata-se da música no espírito, da parte, nós chamamos de o verbo criador, a palavra que começa no pensamento, que entoas pelos lábios, antes eu pensei, falei pelo pensamento antes de verbalizar, pois ideias, palavras, e todos os dias fazemos isso. Essa palavra é formada de riquezas da vida, em múltiplas dimensões, que passaram por forjas inumeráveis no todo, no cosmos, aprimorando-se aqui e ali, porque se hoje é palavra, antes fora ideia, antes fora pensamento, antes fora desejo e assim por diante. Para dar condições hoje de permutarmos experiência, nós estamos fazendo aqui, e dignificar os ideais, usando essa palavra, mostrando esses ideais a serem construídos. Eis a nossa responsabilidade de pensar, sentir, falar e agir. Então o verbo sai revelando o que se passa no mundo íntimo de quem o pronuncia. A boca fala do que está cheio o coração. E a última etapa, mais um pouquinho do lótus divinos e o fluido vivo. O que denominamos de lótus divino se ramifica no corpo espiritual, que se ajusta com esplendor estupendo na planura craniana que, por sua vez, interliga-se de maneira indireta com as glândulas endócrinas e ainda filtra o éter cósmico que nos serve de matéria pensante no invólucro da carne e para nós outros no mundo espiritual. Tudo isso, novas informações. Então, o que denominamos de lótus divino, centro coronário, se ramifica no corpo espiritual, frontal, laríngeo, cardíaco,
gástrico, esplênico, genésico, etc., que se ajusta com esplendor estupendo na planura craniana, conexão com a glândula pineal, que por sua vez interliga-se de maneira indireta com as demais glândulas endócrinas, pineal, hipófise pituitária, tireoide, paratireoide, timo, pâncreas, baço, suprarrenais, gônadas e assim por diante, que filtra o éter cósmico desde o centro coronário, que nos serve de matéria pensante, porque ele vai transformar-se em pensamento, o éter cósmico, e vai chegar aqui no mundo da carne como hormônios, como leis ou como forças vitalizadoras, e para os seres do mundo espiritual também de propósito ou de mecanismos semelhantes. Ele, esse lótus divinos, é o centro pleno de estímulo a todos os outros de menor importância em relação à sua grandeza, porque é o comandante de todos. É também chamado de flor de mil pétalas, a esplender um perfume inebriante, porque cada pétala é uma virtude. Então ele é o centro de pleno estímulos, porque o hálito divino, como força e estímulo, é canalizado por ele para chegar até nós outros. E todos os outros, como eu já falei, os demais centros de forças de menor importância, está ligado a ele e é regido por esta grandeza imensurável. É o lótus de mil pétalas, como nós falamos, expandindo ou espagindo ou esplendendo um perfume inebriante de acordo com os valores do espírito. Quando a alma tem pureza de sentimentos, aos olhos do clarividente é como se fosse um sol nascendo em dias claros, tendo a cabeça como um planeta Terra e, em alguns, tendo grandes estrias de um azul encantador. Então, quem tem esses valores, quem tem essa pureza dos sentimentos, quando o clarividente, usando a sua glândula hipófise desenvolvida, ele vai ver o nosso centro coronário como um sol em dias claros, um sol com todo o seu esplendor, vai vir na nossa cabeça como se fosse um planeta, e esse sol brilhando dentro desse planeta, ou refletindo nele, e em alguns seres, grandes estrias de um azul encantador, como se olharmos para o céu em dias claros. O corpo físico constitui a soma de todos os esforços de bilhões de anos. É como uma usina incomparável, uma roupa celestial, na qual o espírito pode viver na terra para alcançar o céu. E não tem como dissociar o corpo físico do espírito, porque ele é uma materialização do perispírito, que é uma materialização da mente, que é uma emanação da consciência. Então, nós o construímos para viver novas experiências e, ao mesmo tempo, promover os elementos que o constituem, levando-os de volta à nossa consciência. Os corpos somáticos, agora perispiríticos e físicos. Normalmente somáticos chamamos só de físico, ou os corpos físicos, corpos somáticos, estão constantemente, ali se entende que não é só físico, mas vai entender fácil agora, os corpos somáticos, corpos físicos, psicossomáticos, perispiríticos e físicos. Então, os corpos somáticos ou físicos estão constantemente perfurados por milhares de raios, principalmente os neutrinos, que chegam de todas as direções, sem com isso afetá-los de modo a temer sua existência, porque perpassam por nós 1 trilhão de pequenos raios em forma de neutrinos a cada segundo, e não perturba de acordo com a nossa
vibração, nosso modo de vida. O éter cósmico, bem sabemos, interpenetra tudo, até mesmo a matéria mais rarefeita. Canta com harmonia celestial no mundo interatômico, conservando a unidade nuclear. Então, o éter cósmico perpassa tudo, até a unidade atômica, mas não vai desmontar o átomo. Como nós falamos do neutrino, ele vai passar deixando vitalidade, deixando os estímulos. Mas veja aí, todavia, ao penetrar no vértice coronário, este lhe serve de reator, o coronário, transformando-o em fluido plasmático, de modo a nos dar meios de pensar. Meios de pensar, formar as ideias e poder colocar a razão em pleno funcionamento, para que o verbo se expresse e a escrita se materialize. Então, esse fluido penetra todas as coisas, quando chega no centro coronário, vai servir de reator que vai transformá-lo em pensamento ou na matéria que vai dar forma ao nosso pensamento, para a formação das ideias, junção de pensamentos, poder colocar a razão em pleno funcionamento, as ideias formando os ideais, para que o verbo se expresse, pensar, sentir, falar, e a escrita se materialize, agir, ação, concretização. O fluido vivo que usamos e que na sua virgindade plena grava nossas emoções é veículo dos nossos pensamentos. No entanto, é cegamente obediente às leis universais. Então, esse fluido vivo, que é o hálito divino, ou éter cósmico, que usamos para pensar, e na sua pureza plena, ele grava as nossas emoções. Ele é o veículo dos nossos pensamentos e pode transformar em nossos próprios pensamentos. No entanto, este fluido divino, só obedece às leis universais. Se quisermos destonar delas, na realidade ele começa a ajudar a desmanchar o nosso próprio universo, que é o que nós chamamos de doença, e na sequência, a morte. Antes que as nossas ideias sejam emitidas pela mente, para a viagem em primeiro plano, todo o cosmo orgânico deixa os primeiros resíduos com o seu próprio Criador. Resíduos esses que poderão ser corrosivos ou regenerativos, de acordo com a natureza das ideias. Então, conforme Kardec, quando pensamos, nos conectamos com todas as nossas vivências. E com Miramês, uma cópia vem para dentro e outra vai para fora. Kardec, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, antes que nossas ideias sejam emitidas da mente para outras mentes, para a viagem em primeiro plano, antes dela fazer esse processo de interagir com essas ideias, para realizar essa viagem, em primeiro lugar, em primeiro plano, ela vai passar por todo o cosmo orgânico, deixando os primeiros resíduos com o seu próprio Criador. Então, antes da água sair na torneira, a caixa fica úmida, pelo menos, ou o cano. Então, resíduos esses que poderão, se nobres, se perturbadores, negativos, corrosivos, se nobres, regenerativos, de acordo com a natureza das ideias. Podem intoxicar a organização psicofísica ou vitalizá-la de acordo com a sua composição congênita, com a sua estrutura de valores construídos que nós chamamos de potenciais
latentes, inatos, melhor dizendo. Congênita, potencial inato, valor adquirido. Latente é o que nós vamos desenvolver. Ele pode intoxicar a organização psicofísica, ou perispiritual e física, ou vitalizá-las, de conformidade com esta faculdade ou esse valor adquirido em outras etapas. Então, doenças congênitas, aquilo que nasce conosco, construção de uma outra realidade. E aí é a mesma coisa, que já temos pronto. A mente é uma fornalha dinâmica sustentada pelo potencial estuante do éter cósmico, que se ambienta no mundo como éter físico. Então, a mente, que é uma emanação da consciência, é uma fornalha dinâmica, e fornalha é centro de transformação, só que ela é sustentada pelo potencial estuante do éter cósmico, porque é Deus que a governa, Ele que é o seu dono, o seu mecanismo, nós somos operadores, e se ambienta esse éter cósmico no mundo como forças vitalizadoras, como éter físico, que nós chamamos de bioenergia, princípios, fluidos, energia vital. E esse outro nome que se dá é essa força nervosa, ou a força nervosa, sem a qual não haveria vida humana. Elemento que gera, nutre, organiza e mantém. É formada, então, a força nervosa, sem a qual não haveria vida humana, é formada por combinações de vários gamas energéticos, princípios, fluidos e energias vitais, consubstanciados nos centros de forças e ramificados para os canais competentes, combustível divino que a alma usa na sua grande viagem pelo mundo, que é o que nós chamamos de energia vital. A força que gera, o elemento que nutre e a lei que organiza e mantém. Então, essa força nervosa, que é a energia, que é a bioenergia no sentido geral, macro, sem a qual não haveria vida humana, sem essa bioenergia. Então, ela é formada por combinações de vários gamas energéticos, princípios vitais, desde os espíritos na sua origem até o nêutron, do nêutron até a completude das moléculas, fluido vital, das células para frente, é o que já organiza, e o que gerencia tanto princípios quanto fluidos vitais é o que nós chamamos de energia vital, para ser mais exato. Então, consubstanciados esses elementos nos centros de forças do coronário ao Kundalini e vice-versa, e ramificados esses elementos para os canais competentes. Esse combustível divino que a alma usa na sua grande viagem pelo mundo, para gerar a vida, para nutrir a vida, para organizar e manter a vida e o seu processo de ascensão. Duas últimas telas. As células nervosas são aparelhos de alta precisão conduzindo para todos os arraiais do corpo estímulos em forma de ordens que devem ser executadas. E essas ordens é o que nós chamamos de hormônios, quando elas são executadas no sistema endócrino, porque está vindo do sistema nervoso, das células nervosas, então elas trazem os estímulos, e quando eles são executados, materializados, é o que chamamos de hormônios. Então, as células nervosas são aparelhos de alta precisão, conduzindo para todos os arraiais do corpo, porque elas governam todo o corpo, traz os estímulos canalizados pelo centro coronário, em forma de ordens, virtudes, diretrizes, que devem ser executadas essas ordens, e elas transformam-se em leis, personagens no mundo endócrino, e vai motivar todo o pessoal, o restante do corpo, a executar a pauta. São como ambulâncias rodando, essas células nervosas com esses estímulos no mundo endócrino, são como ambulâncias rodando
todo o complexo orgânico como hábeis mestres e recursos de alta qualidade, que combinam como hormônios como se fossem pequenos cristos, frações dele, Jesus, dialogando com cada ser em cada setor, dizendo o que precisa ser feito para que a vontade do Pai se cumpra. E essa foi a quarta parte. E terminamos em parte, Horizontes da Mente. Na pauta seguinte, nós vamos ver apenas a introdução, a apresentação com essa obra, que vai falar alguma coisa, fazendo um preâmbulo para o Horizontes da Fala. Então, pegamos algumas telas e vamos seguir com o Horizontes da Fala. Está sendo um sofrimento, peço as orações de vocês para que eu tire a essência, e foi um sofrimento tirar só isso de Horizontes da Mente. E agora eu preciso terminar com 3 aulas no máximo, Horizontes da Fala, e 2 aulas somente, Horizontes da Vida. Aí vai dar 7, 9. E deixar 2 lives para as demais obras, para mostrar pelo menos alguns pedacinhos. Aqui já mostramos alguma coisa de filosofia espírita e alguma outra obra. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.